Estrutura, função e replicação dos ácidos nucleicos. Olá, eu sou Jéssica Borges e hoje vamos falar dos ácidos nucleicos. Você já se perguntou o que torna a vida possível? O que nos faz ser quem somos? Desde as menores bactérias até as maiores árvores, a resposta está nos ácidos nucleicos. O DNA e o RNA. Esses incríveis compostos químicos são os responsáveis por armazenar e transmitir a informação genética que define cada ser vivo. E é essa diversidade genética que nos leva à incrível biodiversidade que vemos ao nosso redor. Nessa videoaula, vamos explorar como os ácidos nucleicos desempenham um papel fundamental na vida e como eles contribuem para a incrível variedade de formas de vida no nosso planeta. A vida, de forma biológica e química, é complexa, ou seja, precisa de ligações complexas. O carbono é o elemento químico que possibilita a vida na Terra como a conhecemos. Sua importância se deve à capacidade única de formar longas cadeias e realizar múltiplas ligações, o que permite a criação de uma vasta diversidade de moléculas orgânicas essenciais para os organismos vivos, como proteínas, lipídios, carboidratos e ácidos nucleicos, que são o DNA e o RNA, que será tratado nessa videoaula. Além do carbono, outros elementos são cruciais e compõem a maior parte da matéria viva. Essa parte é só por curiosidade mesmo. Eles são o hidrogênio, presente em todas as moléculas orgânicas e na água. Oxigênio, essencial para a respiração celular e também um componente principal da água. Nitrogênio, componente fundamental dos aminoácidos que forma as proteínas e dos ácidos nucleicos. Fósforo, importante na composição do DNA, RNA, ATP. Fonte de energia celular e ossos. Enxofre, encontrado em algumas proteínas e enzimas. Organização do material genético, dupla hélice DNA. É a estrutura molecular básica formada por duas fitas de nucleotídeos, enroladas uma na outra. É a forma descompactada responsável por carregar a informação genética. Histonas são proteínas estruturais ricas em aminoácidos básicos que atuam como carretéis. O DNA que tem carga negativa se enrola nessas proteínas. Nucleossomo é a unidade fundamental da compactação da cromatina. Consiste em um trecho de DNA enrolado em um conjunto de 8 proteínas histonas, octâmero. A cadeia de nucleossomos é frequentemente comparada a contas de um colar. Fibra de cromatina é o nível de compactação seguinte, onde a cadeia dos nucleossomos, essas contas do colar, se enrola ainda mais, formando uma estrutura mais grossa e estável. É a forma como o DNA existe na célula durante a maior parte do ciclo da vida, quando a célula não está se dividindo, período de interfase. Nessa forma, a informação genética está acessível para ser lida, transcrição. Cromossomo é o nível de organização mais compacto e visível do material genético. A fibra de cromatina se condensa e se dobra repentinamente, formando a estrutura altamente compactada em forma de X, que só é visível durante a divisão celular, como a mitose ou a meiose. A alta compactação facilita o transporte e a separação correta do material genético entre as duas células filhas. O processo é uma hierarquia de enrolamento. O DNA dupla hélice enrola nas histonas, o nucleossomo se enrola em espiral, a fibra de cromatina tem o superenrolamento.
A compactação é dinâmica e essencial. Ela permite que mais de 2 metros de DNA caibam no núcleo microscópico de uma célula e, ao mesmo tempo, regula o acesso à informação genética. A seguir, trataremos mais sobre a função, estrutura e a replicação dos ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos. Definição. Os ácidos nucleicos são moléculas formadas por nucleotídeos. O DNA e o RNA são ácidos nucleicos e estão relacionados com a transmissão e tradução da informação genética. Os ácidos nucleicos podem ser definidos como polímeros, macromoléculas formadas a partir de unidades menores, compostos por moléculas conhecidas como nucleotídeos. Os dois ácidos nucleicos existentes são o ácido desoxirribonucleico, DNA, e o ácido ribonucleico, RNA. Eles são responsáveis por codificar e traduzir as informações que determinam a síntese de várias proteínas encontradas nos seres vivos. O DNA é um ácido nucleico responsável por armazenar as informações hereditárias. As informações genéticas dessa molécula estão organizadas em unidades chamadas de genes, os quais são herdáveis, ou seja, transmitidos de pais para filhos. Sua estrutura de dupla hélice é formada por duas fitas que se enrolam uma na outra. Podemos dizer que o corrimão são grupos de açúcar, desoxirribose e fosfato, os degraus, 4 bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina. Adenina se liga a timina e citosina se liga à guanina. Os ácidos nucleicos são formados por nucleotídeos, moléculas compostas por 3 componentes. O primeiro é o grupo fosfato, depois açúcar de 5 carbonos, uma pentose, bases nitrogenadas, bases contendo o nitrogênio. O DNA e o RNA, que são os dois tipos de ácidos nucleicos existentes, apresentam diferenças em seus nucleotídeos. O açúcar de 5 carbonos pode ser a ribose ou a desoxirribose. Esses açúcares diferenciam-se pelo fato de que a desoxirribose apresenta um átomo de oxigênio a menos que a ribose. A desoxirribose está presente no DNA, enquanto a ribose encontrada no RNA. As bases nitrogenadas de um nucleotídeo são também variadas. São bases nitrogenadas a adenina, a guanina, a timina, a citosina e a uracila. Elas estão agrupadas em 2 grupos, pirimidinas e purinas. Cada base nitrogenada possui 1 ou 2 anéis de átomos de nitrogênio. Nas pirimidinas, observa-se a presença de um anel de 6 átomos, incluindo carbono e nitrogênio. Já nas purinas, verifica-se a presença de um anel de 6 átomos fusionando a um anel que contém 5 átomos. Citosina, timina e uracila são pirimidinas, enquanto adenina e guanina são purinas. No DNA estão presentes as bases nitrogenadas citosina, guanina, adenina e timina. No RNA, por sua vez, a timina está ausente e no seu lugar encontramos a uracila. Os nucleotídeos ligam-se por meio de ligações fosfodiéster, ou seja, um grupo fosfato ligado a 2 açúcares de 2 nucleotídeos. Essa ligação é responsável por formar um padrão de unidade de açúcar fosfato. Quando os nucleotídeos se ligam, observa-se que 2 extremidades livres do polímero ficam diferentes uma da outra. Em uma das extremidades está o grupo fosfato ligado ao carbono 5. Na outra, temos o grupo hidroxila ligado ao carbono 3. Essas extremidades são chamadas de extremidades 5 e 3 ao longo da cadeia de açúcar fosfato. Estão ligadas às bases nitrogenadas. Função do DNA. O DNA é o material genético que armazena a informação necessária para o desenvolvimento, funcionamento e reprodução dos organismos. As suas principais funções incluem armazenamento de informação genética. O DNA contém os genes, que são sequências dos nucleotídeos que codificam as proteínas.
Outra função é a transmissão de informações. Durante a divisão celular, o DNA é replicado e transmitido para as células filhas, garantindo que a informação genética seja preservada. O RNA desempenha várias funções vitais na célula, incluindo síntese de proteínas. O mRNA transporta a informação genética do DNA para os ribossomos, onde as proteínas são sintetizadas. Atividade catalítica. Alguns tipos de RNA, como o rRNA e o tRNA, desempenham papéis essenciais na tradução do código genético em proteínas. Síntese de proteínas. A síntese de proteínas é o processo pelo qual as células produzem proteínas, essenciais para diversas funções biológicas. As proteínas desempenham papéis cruciais, incluindo estrutural, colágeno e queratina, enzimática, catalisadores em reações bioquímicas, reguladoras, hormônios como insulina, imunológicas, anticorpos que defendem o nosso organismo. Esse processo ocorre em duas etapas principais: a transcrição e a tradução. Vamos falar primeiro da transcrição. A transcrição ocorre no núcleo da célula. O DNA é desenrolado e uma das fitas serve como molde. A enzima RNA polimerase sintetiza a molécula de RNA mensageiro a partir da fita de DNA. O RNA mensageiro é uma cópia complementar do gene que codifica a proteína. Agora, a tradução ocorre nos ribossomos, que podem estar livres no citoplasma ou ligados ao retículo endoplasmático rugoso. Como ocorre? O RNA mensageiro se liga ao ribossomo, o ribossomo lê a sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro em grupos de 3 côndons. Cada côndon corresponde a um aminoácido específico, que é traduzido pelo RNA transportador. Os aminoácidos são ligados por ligações peptídicas, formando uma cadeia polipeptídica. Após a tradução, a nova proteína pode sofrer modificações como glicólise, adição de grupos de carboidratos, fosforilação, adição de grupos fosfato, que podem ativar ou desativar a proteína, clivagem, cortes na cadeia polipeptídica para ativar a proteína. Tipos de RNA. RNA mensageiro. Transporta as informações genéticas do DNA para os ribossomos, onde ela é usada para criar proteínas. Ele é lido em sequência de 3 bases, côndons, que especificam cada aminoácido. RNA transportador. Leva aminoácidos específicos para os ribossomos, alinhando-os na ordem correta para construir a cadeia proteica, de acordo com as instruções do RNA mensageiro. RNA ribossômico é o principal componente estrutural dos ribossomos. Podemos dizer que são as fábricas da célula onde a síntese de proteínas ocorre. RNA interferente e microRNA são tipos de RNA regulatório que não codificam proteínas. Eles funcionam silenciando genes, ligando-se a moléculas de RNA mensageiro e impedindo sua tradução. RNA não codificante longo, um grupo heterogêneo de RNAs que não codificam proteínas, mas desempenham funções importantes na regulação da expressão gênica, modificam a estrutura da cromatina e o controle da transcrição. Aqui nessa imagem vemos a célula procarionte, geralmente são bactérias. Elas não possuem um núcleo delimitado por membrana. Seu DNA é encontrado em uma região do citoplasma chamada de nucleóide. Geralmente tem uma única molécula de DNA. Já o RNA é encontrado no citoplasma disperso, onde ocorre a síntese de proteína nos ribossomos. Agora vamos ver da célula vegetal. Na célula vegetal, o DNA é encontrado no núcleo, nos cromossomos, na mitocôndria, onde produz o DNA mitocondrial, a mitocôndria produz seu próprio DNA. O cloroplasto também produz seu próprio DNA. Cloroplasto é a organela que faz a fotossíntese. O RNA
encontrado na célula vegetal no nucleolo, onde forma o DNA ribossômico, no citoplasma, onde se encontra o RNA mensageiro, RNA transportador e o RNA ribossômico. Eles são responsáveis pela síntese de proteínas. Também pode ser encontrado na mitocôndria e nos cloroplastos, também responsável pela síntese de proteínas nessas organelas. Esse é um modelo de célula eucarionte animal que eu fiz para uma atividade individual do primeiro período da faculdade e como é um modelo de célula, eu resolvi usar para mostrar para vocês onde fica o DNA e o RNA nessa célula. O DNA, como vocês estão vendo, esses xizinhos são os cromossomos, fica no núcleo, no nucleolo. A maior parte da informação genética fica no núcleo e também pode ser encontrado nas mitocôndrias, que tem seu próprio DNA, né? E também o RNA. E o RNA também, ele é transcrito no núcleo e depois ele pode sair e se dispersar pelo citoplasma da célula. Replicação do DNA. A replicação do DNA é o processo pelo qual uma molécula de DNA é copiada para gerar duas moléculas idênticas. Esse processo é fundamental para a divisão celular e ocorre em várias etapas. A primeira etapa é a iniciação. A enzima helicase desenrola a dupla hélice, separando as duas cadeias de DNA. A segunda etapa é a elongação. A DNA polimerase adiciona nucleotídeos complementares às cadeias de DNA separadas, seguindo as regras de emparelhamento de bases, AT e CG, como vemos na imagem. E por fim, uma vez que as duas novas moléculas de DNA são formadas, a enzima ligase junta fragmentos de Okazaki na cadeia atrasada, completando a replicação. Esse processo é chamado de replicação semiconsertiva, pois cada nova molécula de DNA contém uma cadeia original e uma nova. Descoberta do DNA. Essa molécula foi observada pela primeira vez em meados de 1952 pela química britânica Rosalind Franklin, pesquisadora da Universidade de Cambridge e King's College, em importantes estudos para a Segunda Guerra Mundial sobre a porosidade do carvão. Ela observou pela técnica de cristalografia de raios-x, que servia para criar imagens de elementos microscópicos, que a molécula de DNA era formada por duas hélices. Esse registro foi chamado de Foto 51. Apesar do seu pioneirismo na pesquisa e descoberta da dupla hélice do DNA, todo o crédito da descoberta foi dado ao biólogo James Watson e Francis Crick, que também estudavam o DNA e, ao verem a foto de Rosalind, anunciaram a descoberta da dupla hélice do DNA, recebendo o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1962 pela descoberta. Somente décadas após sua morte, Rosalind foi reconhecida por seus estudos e por sua grande descoberta.
Os ácidos nucleicos, como o DNA e o RNA, são fundamentais para a vida. Sua estrutura em dupla hélice, composta por nucleotídeos, permite não apenas o armazenamento de informações genéticas, mas também a transmissão dessas informações de geração em geração. O DNA, com sua capacidade de replicação, assegura que cada célula filha receba uma cópia exata do material genético, enquanto o RNA desempenha papéis cruciais na síntese de proteínas e na regulação da expressão gênica. Em resumo, os ácidos nucleicos são essenciais para a biologia molecular, atuando como portadores de informações genéticas e facilitadores de processos vitais, como a síntese proteica. A compreensão de sua estrutura e função é crucial para o estudo da genética, biotecnologia e da medicina, áreas que têm avançado rapidamente nas últimas décadas. Diante da importância dos ácidos nucleicos, é válido refletir como as novas tecnologias de edição genética, como a CRISPR, podem impactar não apenas a medicina, mas também a ética e a sociedade. Essa questão nos leva a pensar sobre as implicações das nossas descobertas científicas e como elas moldam o futuro da humanidade. Que responsabilidades temos ao manipular a vida em suas formas mais fundamentais? O estudo e a compreensão dos ácidos nucleicos podem nos trazer no futuro muitas descobertas positivas e isso pode trazer implicações negativas, mas isso só o futuro dirá. Nós esperamos que sejam mais coisas positivas. Bom, pessoal, por hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Até a próxima e bons estudos!